Olá, pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre poder constituinte, tá? Então, aqui eu vou iniciar, depois eu deixo os slides lá para vocês, tá? Olha, falar de poder constituinte é um assunto bem atual, ele não deixa de ser atual, por quê? Porque quando a gente está falando de poder constituinte, sem dúvida alguma, né, a gente está falando dessa questão de como foi formulado, né, o Estado, para a gente poder entender através aí da feitura, né, das constituições. Então, nós vamos aqui tratar. Pessoal, eu queria, qualquer dúvida vocês podem deixar, tá bom, para mim, que aí a gente vai e depois tiramos as dúvidas. Pois bem, então, o poder constituinte, tá? Ele se manifesta, ele é responsável por elaborar uma nova Constituição, né? Esse poder constituinte, ele tem origem lá na obra do Sieyès, né? Lá, quando você estuda a Revolução Francesa, né? O que é o terceiro Estado. Então, o Sieyès faz uma análise, né? Lá de todo aquele Estado pré-revolucionário na França, que culmina, né? Com aí aquela batalha que foi a Revolução Francesa, onde houve uma mudança, né, onde se rompeu com aquele absolutismo monárquico. E o Sieyès, nessa sua obra, O que é o Terceiro Estado, ele fala, né, daquela divisão de classes, ele explica, né, lá o poder que a burguesia tinha, né, e aí é tanto que a burguesia que patrocina aí a Revolução Francesa, tá? Então, o objetivo principal desse poder constituinte, que quem é titular dele é o povo, né? A gente observa a manifestação desse poder constituinte quando da feitura de uma nova Constituição, tá? Então, há sempre essa possibilidade de mudar, né, a estrutura do Estado, porque quando vem uma nova Constituição, há um rompimento com aquela estrutura anterior, não é? Então, olha só, o poder constituinte, ele se divide em dois, pessoal. O poder constituinte originário, que é o que vai elaborar a Constituição, e o poder constituinte derivado, que é aquele que vai ser responsável por alterar a Constituição. Nenhum texto é imutável, tá certo? Então, olha, se diz que o poder constituinte originário, ele pode se manifestar através da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, através de uma revolução, né, a outorga da Constituição, porque como já se viu em alguns momentos aqui mesmo no Brasil, né, que a Constituição foi outorgada, como a Constituição de 37, por exemplo, num golpe, então vai depender da situação, tá? Aí do contexto em que se esteja tratando, né, do Estado naquele momento. O que é importante aqui a gente frisar? É que esse poder constituinte originário, ele tem algumas características. Então, nós vamos lá. Primeira coisa, o poder constituinte originário, ele é autônomo. E o que significa dizer isso? Significa dizer, pessoal, que ele rompe com o estágio anterior, não estando submetido a quaisquer daquelas condições. Quando eu tratei sobre a classificação das constituições com vocês, não é, eu expliquei que as nossas constituições aqui no Brasil, elas têm aquela característica de refletir o momento em que elas são confeccionadas, né? Então, são constituições dogmáticas. Isso aqui serve para eu explicar para vocês aqui nesse momento, né? Que a nova Constituição rompe com toda aquela estrutura anterior. Esse poder constituinte originário, né, que pode ser a Assembleia Nacional Constituinte, que está elaborando a nova Constituição, pode tratar de qualquer assunto, né? Então, é isso que a gente fala, ele não está submetido à ordem anterior, tá? Por que ele é inicial? Porque ele inaugura uma nova ordem jurídica, não é? Ele também, o poder constituinte originário, pessoal, ele é ilimitado. Olha só, até consertar aqui
para ficar tudo certinho para vocês. Então, ele é ilimitado, porque ele pode tratar de qualquer assunto, tá bom? Incondicionado também, ele não vai aí se submeter a condições nenhuma, né? Ele vai, por exemplo, aqui na nossa Constituição de 88, os constituintes trataram de meio ambiente, trataram de diversos assuntos, né, que não estavam contemplados no texto anterior. E ele é latente. O que a gente quer dizer com essa característica, pessoal? Que ele desaparece e volta a aparecer no momento em que for necessário a confecção de uma nova Constituição, tá? Então, essas são as características do poder constituinte originário, né? E o que ele faz? O poder constituinte originário é responsável por elaborar, né, uma nova Constituição. Além do poder constituinte originário, nós temos o poder constituinte derivado. Olha, como o próprio nome diz, né, o poder constituinte originário é que estabelece as condições desse derivado, porque assim fica dito na Constituição. Então, nós temos o poder constituinte derivado reformador, tá? Que é o que é responsável por elaborar as emendas constitucionais. E aí, qual é a importância aqui? A importância é que as emendas constitucionais, elas vão alterar o texto constitucional. Nenhum texto, pessoal, é imutável, tá? Por isso que nós temos as emendas constitucionais. Lembra que eu deixei um vídeo para vocês só sobre emendas? Elas estão no artigo 60 da Constituição, né? E dizem o seguinte, que a forma de se alterar a Constituição, ela acontece, né? Tem a fase da iniciativa, tem a fase da discussão e votação e a fase da promulgação. Então, quem pode propor emenda? Presidente da República, um terço de deputados ou senadores, mais da metade das assembleias, não é isso? Como é a votação? Inicialmente, a emenda é votada na Câmara e ela tem que obter o que a gente chama de quórum qualificado, 3/5 dos votos na Câmara, 3/5 dos votos no Senado Federal, tá? Ao final, ela é promulgada pela mesa, né, da Câmara e do Senado. E lembrando, só um detalhe, que a votação da emenda constitucional, ela se dá em 2 turnos, ou seja, vota a primeira vez e com interstício de tempo vota novamente, né? Aquela proposta é votada novamente, tá certo? Então, as emendas constitucionais, elas estão previstas no artigo 60, e aí é que está, quem é que representa o poder constituinte derivado reformador? Pessoal, quem representa são os deputados e senadores, tá? Agora que estão cumprindo mandato. Então, eles é que são responsáveis aí por elaborar as emendas constitucionais, tá? Nós ainda temos, dentro do poder constituinte derivado reformador, as emendas de revisão. Então, se você abrir o ato das disposições constitucionais transitórias, você vai ver lá que ficou a previsão de que 5 anos depois de promulgada a Constituição, não é, fosse voltado, né, o Congresso se reunisse em sessão unicameral para passar a limpo o texto constitucional. Então, deste ato, resultaram 5 emendas de revisão. Eu vou mostrar para vocês aqui, não é, como foi essa disponibilidade. Então, nós vamos abrir aqui a Constituição, tá? Nós vamos abrir a Constituição e vamos ao ato das disposições constitucionais transitórias, né? E lá a gente encontra, certo, pessoal? Vou compartilhar com vocês aqui. Olha só, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu estou no ato das disposições constitucionais transitórias. Olha só, vamos ao artigo 3º. Artigo 3º. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. É assim, pessoal, quando ele fala sessão unicameral,
é porque se reúnem todos, deputados e senadores, tá bom? Para poder fazer essa análise. Então, dessa análise da revisão da Constituição, né, 5 anos depois, resultaram 5 emendas. Olha só, então aqui você encontra essas emendas constitucionais de revisão, tá bom? Foram só essas, tá? 6 emendas constitucionais de revisão. Então, essas não tem como aumentar, porque isso foi feito 5 anos após a promulgação da Constituição. As emendas constitucionais, que são aquelas que alteram o texto constitucional, elas são feitas, né, a todo tempo. Tá aqui, olha, só para vocês terem uma ideia, hoje, né, quando eu estou gravando essa aula para vocês, nós estamos na emenda constitucional de número 109, certo? Então, é importante, né, que vocês entendam aí essa explicação. Então, olha só, o poder constituinte, deixa eu voltar aqui, lá para os slides, o poder constituinte derivado, ele vai se dividir em derivado reformador, que é responsável por fazer, né, as emendas constitucionais e as emendas constitucionais de revisão. Qual é a diferença? As emendas constitucionais é um processo contínuo, né? Havendo necessidade, o Congresso, né, a Câmara e o Senado se reúnem e podem votar as emendas. E as emendas constitucionais de revisão, isso aconteceu uma única vez, 5 anos após a promulgação da Constituição de 88, certo? Nós temos ainda, dentro da divisão do poder constituinte derivado, o poder constituinte derivado decorrente. Então, o que foi esse poder constituinte derivado decorrente? Pessoal, é aquele que repassa aos estados e como também aos municípios, né, em consonância com o princípio da simetria, a possibilidade de fazer a alteração das constituições estaduais. Eu vou interromper aqui novamente e abrir o ato das exposições constitucionais transitórias, para eu mostrar para vocês onde é que está isso. Olha só, vamos ao artigo 11. Então, ele diz aqui, ó, onde é que eu estou? Eu estou no ato das exposições constitucionais transitórias, e ele diz aqui no artigo 11, olha, cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Tá, pessoal? Então, isso é para que vocês possam entender, não é que o poder constituinte derivado, ele vai se subdividir em dois, não é? O derivado reformador, que é o responsável pelas emendas constitucionais e pelas emendas constitucionais de revisão, e o poder constituinte derivado decorrente, que é aquele que atribui, não é, poder aos estados para que possam alterar suas constituições. E assim foi feito, né? Você imagina que a Constituição de 67 estava em vigor, veio o poder constituinte originário, representado dessa vez pela Assembleia Nacional Constituinte, elabora a Constituição de 88, tá? Na Constituição de 88 é dado prazo de 1 ano para que cada estado possa começar a fazer a adequação do seu texto constitucional. Tá certo, pessoal? Então, quaisquer dúvidas, deixem aí para mim. Tá? Até a próxima.